Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Dons do Jesus Exaltado. E o texto bíblico que baseia nosso estudo é o Salmo 68, verso 18. E aqui, o salmista escreveu o seguinte: Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Paulo identificou 4 grupos de pessoas talentosas, como parte do tesouro que Jesus concedeu à igreja: apóstolos, profetas, pastores e mestres. A estrutura da frase no grego sugere que esses são um único grupo. Cristo concedeu esses dons para a realização de uma obra muito importante, o que em Efésios capítulo 4, verso 12 e 13 nos informa o que é: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse último ponto teve especial importância para os primeiros adventistas, que refletiram sobre os dons espirituais de Ellen White. Aí eu faço aqui uma pergunta: a Bíblia valida a atuação do dom de profecia na igreja apenas na época dos apóstolos? Ou esse dom continuará até o retorno de Cristo? Os antigos adventistas encontraram a resposta em Efésios capítulo 4, verso 13, e a compartilharam por meio de uma história sobre um capitão de um navio que estava determinado a seguir as instruções dadas para uma viagem. Quando o navio se aproximou do porto, o capitão descobriu que as instruções informavam que um piloto viria a bordo para ajudar a guiar a embarcação. Para permanecer fiel às instruções originais, ele deveria permitir que o piloto embarcasse e obedecer às orientações adicionais oferecidas. Aí surge uma pergunta: quem então acata o que diz o livro de instruções original? Aqueles que rejeitam o piloto ou aqueles que o recebem conforme lhes instrui o livro? Julguem vocês. Isso foi escrito por Uriah Smith em sua obra Descartamos a Bíblia endossando as visões? Publicado pela Review and Herald no dia 13 de janeiro de 1863, na página 52. E é fato, devemos ter cuidado ao identificar pastores, mestres e evangelistas, pois consideramos essas posições no nosso contexto. Pelo que sabemos, na época de Paulo, esses eram líderes leigos que serviriam às igrejas lares. E isso está, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Atos 2, verso 46 e o capítulo 12, verso 42. A grande verdade é: todo dom, seja de profecia, seja de liderança, de um mestre, de um evangelista, de um pastor, não importa. Todo dom precisa seguir à risca o que está escrito na Bíblia. Precisa exaltar a palavra de Deus, estar em completa e irrestrita harmonia com a palavra do Senhor. E ao concluir nosso estudo, deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 95. Um grande abraço e, com a permissão de Cristo, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.